Bom, pessoal, depois de tudo que a gente fez até agora, tratando aí, fazendo esses cruzamentos, vamos fazer cruzamentos mesmo para poder treinar um pouquinho isso, caso você tenha tido alguma dúvida enquanto eu fui apresentando os conceitos para vocês. Pensando em monohibridismo, ou seja, nessa situação onde eu tenho um par de alelos ali, vindos, ou seja, eu tenho duas características só que eu estou trabalhando ali, ou uma característica binária com duas formas alternativas, que é isso que a gente fez até aqui, que o Mendel trabalhou, a gente tem 6 tipos de cruzamentos possíveis de serem feitos ali. Eu vou fazer o cruzamento com vocês aqui e depois vamos olhar aqui o equivalente a ele da maneira como eu projetei. Eu projetei tabelinhas para cruzamento porque elas podem ficar mais fáceis, isso pode ser mais fácil para poder entender para alguns, mas alguns vão entender melhor se fizer o cruzamento mesmo aqui na mão, e é isso que eu quero tratar das duas maneiras, a mesma coisa para você entender. O importante é você aprender a fazer cruzamentos, porque você vai fazer muito cruzamento daqui para frente para treinar isso. Mas vamos lá. Quais são os tipos de cruzamentos diferentes possíveis em situações de monohibridismo? Se eu cruzar um indivíduo Vzão, Vzão, com o indivíduo Vzão, Vzão, estou representando este cruzamento aqui, o indivíduo Vzão, Vzão, ele vai, na segregação dos gametas, ele vai separar cada um desses alelos em um gameta, ok? Cada um dos alelos vai num gameta. Esse indivíduo aqui vai separar cada um dos alelos em um gameta. Estou representando gametas aqui, ok? Então agora vamos fazer o cruzamento, no caso, quando gametas começam a se fundir. É isso que a gente vai representar aqui pelos desenhos que vamos fazer. Quando gametas começam a se fundir, eu estou pegando um dos alelos, porque ele vai segregar, ele vai se separar na hora da fusão, na hora da meiose, certo? Eu já vou tratá-los como separados. Então vamos lá. Cruzando então o indivíduo Vzão, Vzão com outro indivíduo Vzão, Vzão, se o gameta trazendo esse Vzão fundir com o gameta trazendo este Vzão, eu vou ter o indivíduo Vzão, Vzão. Se o Vzão se fundir com outro Vzão, eu vou ter Vzão, Vzão. Se este mesmo gameta aqui fundir com o outro Vzão, ó, este fundiu com esse, Vzão, Vzão. Este fundiu com o outro, Vzão, Vzão também. Se o segundo gameta fundir com o primeiro, eu vou ter também Vzão, Vzão. Ou seja, 100% da minha geração F1, no cruzamento de dois homozigotos, 100% da minha F1 vai ser homozigota também. Ok? Agora vamos ver o próximo cruzamento. Próximo cruzamento. Se eu fizer o cruzamento de dois indivíduos recessivos, estou falando aqui de cor de ervilha. Ervilha verde com ervilha verde. São dois homozigotos recessivos. Vzinho, Vzinho com Vzinho, Vzinho. Eu vou ter a mesma situação. Se eu cruzar Vzinho, Vzinho com Vzinho, Vzinho, se o Vzinho juntar com o Vzinho, eu vou ter Vzinho, Vzinho. Se o Vzinho, o mesmo Vzinho juntar com outro Vzinho, vou ter Vzinho, Vzinho. Se o segundo a juntar com o primeiro, Vzinho, Vzinho. Se o segundo a juntar com o segundo, Vzinho, Vzinho. Cruzamento de dois homozigotos, eu vou ter 100% da geração F1 homozigota igual a esse daqui. Então, duas ervilhas amarelas puras cruzadas entre si, a geração F1 vai ser 100% amarela, também homozigota. Duas ervilhas homozigotas verdes, no caso aqui, cruzadas entre si, nós vamos ter na geração F1 todo mundo verde, todo mundo homozigoto, todo mundo recessivo da mesma maneira. Agora vamos para o próximo. Se eu cruzar uma ervilha amarela com ervilha verde, as duas puras,
O indivíduo Vzão, Vzão, cruzando com o indivíduo Vzinho, Vzinho. Nós já vimos que cruzando dois homozigotos dominantes, 100% da geração F1 é homozigota dominante. Cruzando dois homozigotos recessivos, 100% da geração F1 é homozigoto recessivo. E se eu cruzar um dominante com um recessivo puros, dois indivíduos puros, o que eu vou ter? Vzão com Vzinho, eu vou ter o indivíduo Vzão, Vzinho. Vzão com Vzinho, indivíduo Vzão, Vzinho. Vzão com Vzinho, eu vou ter o indivíduo Vzão, Vzinho. Vzão com Vzinho, eu vou ter o indivíduo Vzão, Vzinho. Ou seja, se eu cruzar do mesmo jeito dois indivíduos puros, eu vou ter na geração F1 também 100% de uma só característica. Só que aqui eu estou cruzando dois indivíduos puros diferentes. Um puro dominante e um puro recessivo, um homozigoto dominante com um homozigoto recessivo, eu vou ter 100% da geração F1 híbridos ou heterozigotos, todos eles manifestando o fenótipo, a característica dominante. Ficou claro? Cruzando um homozigoto dominante com um homozigoto recessivo, a F1 vai ser 100% característica fenotípica, fenótipo dominante, porém o genótipo dos indivíduos vai ser 100% heterozigoto ou híbrido. Agora vamos para outro cruzamento. Bom, pessoal, continuando, você pode estar olhando para todos esses cruzamentos que a gente está fazendo e pensar assim, nossa, a tabela é muito mais fácil, eu também acho. Para algumas pessoas, você fazer o cruzamento, pegando e ligando os alelos ali, fica mais fácil para entender. Na matriz isso é muito mais fácil para alguns, fazendo a ligação é mais fácil para outros. Então, estou mostrando formas alternativas de você fazer isso. Agora vamos para o terceiro cruzamento. Se eu pegar um indivíduo híbrido, ou seja, um heterozigoto, e cruzar com um homozigoto dominante. Eu só estou pegando ervilha amarela com ervilha amarela. Só que um é heterozigoto e o outro é homozigoto dominante. Como que isso vai acontecer? Homozigoto dominante cruzando com heterozigoto. Fazendo a fusão dos gametas do mesmo jeito. Eu vou ter indivíduo Vzão, Vzão. Indivíduo Vzão, Vzinho. Vzão, Vzão. Vzão, Vzinho. O que eu tive aqui? Se eu cruzei um heterozigoto com um homozigoto, eu vou ter também um padrão pré-definido que eu já sei o que vai acontecer. Homozigoto dominante com heterozigoto, eu vou ter 50%, ó, 50% dos genótipos da geração F1 homozigota dominante e 50% da F1, da geração F1, fruto desse resultado, heterozigoto. Vou ter metade de cada um, ok? Se a gente fizesse a mesma coisa, o cruzamento de um heterozigoto, como nós fizemos aqui, só que o homozigoto fosse o recessivo, seria do mesmo jeito. Nós teríamos metade heterozigoto e metade homozigoto, porém para o recessivo. Nós temos padrões. Homozigoto com homozigoto, 100% de homozigotos na F1. Homozigoto com heterozigoto, meio a meio, 50% homozigoto, 50% heterozigoto. E aí agora, então, nós vamos para o último cruzamento, que é aquele onde a gente vai cruzar indivíduos heterozigotos nas duas posições, ok? Se eu fizer o cruzamento de dois heterozigotos, é aquela proporção 3:1 que a gente já viu nos slides lá, e aqui agora a gente está demonstrando, fazendo a fusão dos gametas. Vamos lá. Se eu pegar o indivíduo Vzão, Vzinho e cruzar com o indivíduo Vzão, Vzinho, o que eu vou ter? Eu já falei a proporção que a gente chega, nós já vimos isso nos slides, já vimos isso na tabela, 3:1. Vamos demonstrar isso. Vzão, Vzão. Vzão, Vzinho.
Vzinho, Vzão, e a gente vai representar o maiúsculo primeiro sempre. Vzinho, Vzinho. Eu tenho 3 indivíduos apresentando o fenótipo dominante para um indivíduo apresentando o fenótipo recessivo. No entanto, o genótipo vai ser um homozigoto dominante, 2 heterozigotos e um homozigoto recessivo. Em um cruzamento de 2 híbridos, nós vamos ter essa proporção de 3:1 de fenótipo, manifestação. A característica dominante vai manifestar em 3 e a característica recessiva vai manifestar em 1. Então, a manifestação fenotípica vai ser 3:1. 3:1. Só que o genótipo vai ser 1 homozigoto, 2 heterozigotos e 1 homozigoto recessivo. Então, o genótipo do cruzamento, o genótipo resultante do cruzamento de 2 heterozigotos vai ser, o genótipo vai ser uma proporção 1:2:1, 1 para o dominante, 2 para o hétero e 1 para o recessivo. E o fenótipo vai ser 3:1, 3 para a característica dominante e 1 para o recessivo. Gente, fazer os cruzamentos dessa forma, quando você estiver tratando só com 2 alelos, fica mais fácil. Você até consegue fazer e seguir o raciocínio desse jeito, como a gente fez aqui. Para alguns, fica mais fácil entender dessa forma. Você precisa entender essa distribuição, então, para quem tem mais facilidade fazendo dessa maneira que a gente fez, fazendo os cruzamentos aqui na mão e não simplesmente numa tabela. Para quem prefere dessa maneira, compreenda o processo, mas daqui para frente a gente vai precisar usar a tabela. Porque quando a gente for adicionando outros genes, para a gente trabalhar isso com tabela, vai ser bem melhor e fica impossível a gente trabalhar assim, fazendo os cruzamentos na mão, ok? Então, olhando para a tabela, vou fazer só esse último aqui mais uma vez para a gente poder fechar. O que a tabela está representando que você precisa entender os conceitos aqui? Na tabela, o que eu tenho? Um indivíduo heterozigoto cruzando com outro indivíduo heterozigoto, ele produz gametas. Esse indivíduo heterozigoto produz gametas. Então, os gametas são separados, então eu coloco o gameta Vzão numa primeira coluna, o gameta Vzinho na outra coluna. O outro indivíduo, eu vou representar o gameta Vzão dele, que ele produziu numa linha, e o gameta Vzinho na outra linha. E na hora que você funde linha com coluna, você está representando a fecundação. Então, o gameta Vzão junto com outro gameta Vzão, vai gerar um indivíduo como fruto na F1, Vzão, Vzão, manifesta a característica dominante e ele é homozigoto. Um gameta Vzão fundindo com um gameta Vzinho vai manifestar a característica dominante, mas ele é um heterozigoto. O Vzinho com um Vzão, ele é um heterozigoto, mas manifesta a dominante. E o Vzinho com Vzinho, ele é o homozigoto recessivo. Com isso eu tenho a proporção 3:1. Fica bem mais fácil a gente tratar disso numa tabela, desde que você entenda os conceitos que você está fazendo ali, para não precisar de ficar fazendo fusão de gametas na mão aqui, como a gente fez, ok? A partir daqui, a gente vai trabalhar dessa maneira.